Olá para todos, João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e o nosso tema de hoje, desse vídeo, é trepanação e alguns outros processos aí de tratamentos psíquicos que foram utilizados ao longo da história da psiquiatria. Fique-se entendido aqui que eu me refiro à psiquiatria não como uma crítica à área, mas sim porque realmente foi utilizado pela psiquiatria e a maioria da psicologia foi desenvolvida a partir da psiquiatria, porque foram os psiquiatras os primeiros a estudarem a mente humana e a desenvolver essa nova ciência que é a psicologia. Então não estou criticando aqui como uma briga de áreas a psicologia criticando a psiquiatria, mas sim trazendo observações que ocorreram durante a história. A psicologia teve seus inúmeros erros, assim como a psiquiatria realizou alguns processos de tratamentos que são muito questionáveis e que hoje, diante da nossa sociedade atual, são compreendidos como negativos. Então, o que é o processo de trepanação? O processo de trepanação é importante destacar que não é uma coisa atual e médica. É uma coisa muito antiga e que era utilizada, existem relatos e fósseis encontrados de crânios humanos com sinais de que teriam sido realizadas trepanações há milhares de anos atrás. Ainda na época dos homens tidos como primitivos, homens das cavernas, já existiam fósseis que nos trazem elementos que fazem crer que esses homens sofreram um processo de trepanação. Então não é uma coisa tão atual e não foi uma coisa criada por médicos, mas fez parte sim da medicina durante algum tempo e até hoje em alguns poucos lugares do mundo ainda existem pessoas que realizam isso de maneira legalizada e em muitos lugares do mundo existem sim pessoas que realizam isso de maneira ilegal. Mas aí são outras questões, não nos cabe aqui estar discutindo legislação, mas sim o que é o processo da trepanação, quais são as alegações de benefícios e quais são os riscos. Então a trepanação é um processo onde se pega e se remove um pequeno pedaço do crânio do indivíduo. Então geralmente ela é feita mais ou menos nesta região aqui nesta parte. E o que ocorre? Vou explicar de maneira cirúrgica a partir da medicina como é realizada, foi realizado ao longo da história e ainda é em alguns lugares esse processo. Então você vai, o médico no caso vai vai ser feita a raspagem do cabelo, obviamente. Ele vai fazer pequeno corte na pele, nesta região. Vai ser, essa pele, esse couro cabeludo vai ser afastado para se poder chegar ao osso do crânio, aonde vai se entrar com uma ferramenta semelhante, e aqui sendo bastante do senso comum mesmo, semelhante a um serra-copo, obviamente, que é uma ferramenta, um instrumento direcionado a cirurgias e para utilização em cirurgias, não é uma ferramenta qualquer, mas é muito semelhante a um serra-copo, que seria então uma forma de ferramenta que faria um buraco redondo, removendo aquele pedaço de osso do crânio, que vai ser retirado. Logo em seguida vai ser recolocado no lugar o couro cabeludo, costurado para que ele cicatrize. Então o que acontece? A pessoa vai ficar sem um pedaço do crânio. Isso geralmente estamos falando de uma parte pequena, de alguns centímetros ou alguns milímetros que é removido, não de uma parte tão grande do crânio. Qual que é a alegação que se criou ao longo da história e que na medicina foi muito utilizada inclusive? Que o fato de você remover essa pequena parte do crânio, um pequeno pedaço do osso, faz com que o teu cérebro tenha mais espaço, esteja mais livre e tenha uma circulação melhor de sangue, o que geraria bem-estar e soluções para dores de cabeça, para vários outros problemas
que muitas vezes não se solucionaram através de medicações, através de outros processos. Quais que são os riscos? Em primeiro, estamos falando de deixar em determinado ponto o cérebro, que é um órgão importantíssimo do nosso corpo, um dos órgãos vitais, deixar esse cérebro mais exposto e mais vulnerável. Então nós já temos o crânio, uma caixa, literalmente uma caixa, com uma resistência bem relativa. Quem já caiu aí sabe que para você partir o crânio não é bem assim. Então você às vezes sofre impactos fortíssimos e o teu crânio resiste. Por quê? Porque realmente é uma região muito protegida, porque o teu cérebro é algo muito sensível e de grande importância para o funcionamento do teu corpo. Sem o cérebro, impossível o teu corpo funcionar. Obviamente existem outros órgãos tão importantes quanto ele, como o coração, por exemplo, que também é altamente protegido. Não é à toa que ele está dentro da caixa torácica. Mas o que ocorre? Se o teu crânio já se desenvolveu ao longo da história de uma maneira mais fechada, para não ter tanta vulnerabilidade, até onde realmente é sensato você abrir um buraco e deixar o seu crânio mais vulnerável em um ponto. Isso é uma das coisas questionáveis. Outra coisa questionável é que é um processo cirúrgico. Como qualquer processo cirúrgico, nós estamos falando de certos riscos, que muitas vezes podem não compensar. Tanto é que, como eu disse anteriormente, na maior parte do mundo esse processo é proibido. Não que ele não ocorra, mas ele é legalmente proibido na maior parte do mundo. Mas aí nós entramos em processos antigos que eram realizados de maneiras muito mais toscas. Por exemplo, na antiguidade, que foi referido, não se utilizava bisturi para fazer esse tipo de processo, nem se utilizava ferramentas como serras elétricas. Era realmente uma coisa bem mais convencional, e eu chego até a passar mal de lembrar de como eram realizados, porque realmente eram processos que hoje por nós são entendidos como verdadeiras torturas e coisas que geram um mal-estar muito grande. Por exemplo, uma das formas de se abrir esse buraco no crânio do indivíduo era através realmente de você pegar uma espécie, uma ferramenta semelhante a uma talhadeira e bater com um martelo até quebrar o crânio e remover aquele pedaço. Isso gerava obviamente muitas mortes, porque se você errar a batida, que a talhadeira quebra o crânio e dê uma mínima afundada, que seja de milímetros, você já vai estar afetando o cérebro desse indivíduo. E devemos lembrar que o cérebro é uma área cheia de regiões importantíssimas para o funcionamento do organismo como um todo, e é uma área que, conforme aonde for atingida, gera uma morte imediata. Aí existem outros processos, como de raspagem, por exemplo, onde se pegava uma lâmina específica para esse processo, uma ferramenta que foi desenvolvida específica para esse processo, e se ia raspando literalmente o crânio até remover todo o osso. Então é uma coisa que realmente em mim, pelo menos, gera um mal-estar bem grande estar imaginando a cena do osso, do crânio, sendo raspado até chegar no cérebro. São coisas processos bem interessantes por um lado, mas que geram um mal-estar muito grande por outro. E esse é um dos processos apenas que foi utilizado ao longo da história e que ainda é utilizado em muitas regiões, em algumas culturas específicas, para tratamento de alguns distúrbios mentais, para tratamento de alguns problemas como dores de cabeça constante, depressão, entre outros. Realmente, se você buscar material de trepanação na internet, você vai encontrar muita coisa, e inclusive vai encontrar grupos que defendem o uso dessa prática e que ainda se utiliza em muitos lugares, em alguns de maneira legalizada e em muitos de maneira ilegal mesmo. E esse é só um dos processos. Existem outras formas de terapias e de processos, como por exemplo a eletroterapia, que foi utilizada ao longo de muitos anos aí e sofreu sérias críticas, que é a terapia com choque. Então se utilizou muito ao longo dos tempos aí essa forma de terapia, principalmente para transtornos mentais,
e é uma das coisas que deixaram assim, os manicômios mais famosos, não fama vista como algo bom, mas deixaram os manicômios muito conhecidos e famosos, foi justamente a prática e a realização desse tipo de processo de terapia através de choques elétricos. E aí estamos falando de choques realmente, a eletroconvulsão, que é chamada, são choques realmente de porte bem grande, que faziam os pacientes entrar em convulsão, coisas que hoje são bem condenáveis. É importante destacar que em muitas situações ainda se utiliza eletroterapia, mas são pequenos estímulos elétricos, então é uma coisa bem mais branda. E existem algumas situações, como por exemplo tratamento de musculatura, de alguns problemas de músculos, entre outras coisas, onde se utilizam aparelhos que aplicam choque, mas são choques menos bem light, não são choques intensos. E aí tem muita discussão, tem gente que mesmo esse processo de eletroterapia atual, que são bem mais suaves do que a eletroconvulsão antiga, onde se dava choques realmente no nível do paciente chegar a convulsionar, ainda assim mesmo essa terapia de choque atual é criticada por muitos e tem motivos para ser criticadas, assim como tem alguns motivos para serem defendidas. Aí entramos em outros parâmetros mais difíceis de discutir, mas realmente a eletroterapia ou eletroconvulsão que era utilizada, onde realmente o paciente chegava a convulsionar levando choques, isso já foi abolido e já foi considerado como ilegal. Então, mas não é tão antigo assim, não está tão longe da nossa realidade. Até antes de 2000, aí, a década de 90, ainda se utilizava muito desse tipo de terapia ou de artifício para estar tratando transtornos mentais. O que era uma das justificativas utilizadas para embasar uma possível funcionalidade desse tratamento. O indivíduo era eletrocutado nesse processo, convulsionava, e aí se dizia que não, depois que ele passava pelo processo de eletroconvulsão, ele apresentava uma calma, uma tranquilidade. Obviamente, o indivíduo tinha convulsionado, tinha gastado todas as suas energias, estava quase morrendo, e em geral ele parece estar calmo. Não que essa calma realmente seja efeito de um tratamento bem sucedido, mas sim efeito de uma falta de energia devido a um processo de tortura praticamente. Ou literalmente, porque realmente era um processo de tortura. Então isso foi condenado, não se é mais utilizado. E como eu disse anteriormente, existem sim alguns processos que ainda utilizam choques e tal, mas são coisas trabalhadas de uma maneira muito mais suave, são coisas já totalmente redimensionadas. Um outro processo com água. Até hoje também temos terapias com água, mas são totalmente distintas das terapias realizadas anteriormente, aí, em torno de 50 anos atrás, e até pouco tempo, como eu disse, até a década de 90, aqui no nosso país, principalmente no Brasil, ainda era utilizado por muitos hospitais psiquiátricos algumas dessas terapias. Então, a terapia com água, afogar o sujeito, literalmente, mergulhar o sujeito na água e deixar ele se afogando até o limite de quase morrer, e em muitos casos esses pacientes morriam. Então o número de mortes em hospitais psiquiátricos sempre foi muito grande. Existiram hospitais psiquiátricos onde houve um número de mortalidade de 50% dos pacientes. Então metade ou mais da metade das pessoas que foram internadas nesse hospital psiquiátrico morreram em geral em função desse tipo de tratamento ou de complicações geradas por esses tratamentos. E aí outros processos, como por exemplo colocar o indivíduo em uma roda e ficar girando ele. Então existiram vários processos ao longo da história psiquiátrica de tratamentos que hoje por nós podem ser tidos como tratamentos simplesmente desumanos e irracionais e impensáveis. Mas é o que tinha para a época. Não que seja bom, não que seja totalmente justificável, mas é necessário entendermos também que isso teve uma enorme utilidade para a humanidade.
Então eu não justifico, não acho que tenha sido justo com os pacientes que passaram por isso. Mas também não sou hipócrita a ponto de dizer que não teve utilidade nenhuma. Porque foi graças a todos esses processos, muitos deles falhos, a grande maioria falhos, que nós chegamos a processos que hoje nós temos como muito mais humanos, muito mais dignos e que surtem efeitos que nós já vemos ao decorrer da história, que são muito mais benéficos, porque em geral os hospitais psiquiátricos antigos, o paciente entrava lá e morria lá, porque não havia melhor. E hoje nós sabemos que muitos dos pacientes que têm transtornos mentais, você consegue estabilizar ele de um modo que ele vive na sociedade normalmente. Ele pode, vez ou outra, entrar em surto, ter que ser internado por 1 mês, muitas vezes, 2 meses ou menos, mas ele passa 1 ano vivendo com a sua família, vivendo, se inteirando na sociedade. E aí ele passa 1 mês internado porque ele entrou em surto, tá? Mas há uma gigantesca diferença entre um paciente que passa 1 mês internado e passa esse outro 1 ano junto com a sua família, tendo uma interação social, tendo uma relação social, dado o contexto antigo, onde esses pacientes eram jogados dentro de um hospital psiquiátrico e passavam lá por décadas, até sua morte. Então é necessário entendermos também que todo esse processo, por mais que tenha sido falho, por mais que tenha sido desumano, de tortura praticamente de pacientes que a psiquiatria realizou ao longo dos anos, foi exatamente todos esses erros, todo esse processo que nos levou ao que nós temos hoje, que é realmente uma condição de gerar bem-estar ao paciente de psicologia ou de psiquiatria e estar possibilitando o convívio social desse paciente e estar possibilitando que ele tenha uma vida feliz junto com a sua família. Pode não ser uma felicidade do nosso entendimento convencional, mas é uma felicidade dele. É uma forma própria de ver a vida. Nós também temos a nossa própria forma de ver a vida. Então é importante deixar muito destacado aqui o valor e a importância que todo esse processo teve ao decorrer dos anos, para não cair também numa hipocrisia de só criticar os pontos negativos e não enxergar nada de positivo nisso. Mas é importante também entendermos que isso é uma coisa que, se não ficou, já deveria ter ficado no passado. Então hoje a nossa compreensão é outra e hoje não é mais aceitável que se utilize e se faça esses tipos de processos. Espero que isso tenha esclarecido um pouco melhor alguns dos processos aí, dos tratamentos que foram realizados ao longo da história. Muitos deles, felizmente, já foram abandonados, porque realmente geravam muito mais estragos do que vantagens, mas todos eles foram contribuintes para o desenvolvimento da nossa psicologia e da nossa psiquiatria moderna. Obrigado a todos, se inscrevam no canal, vejam os demais vídeos, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, e estejam atentos aí às novidades. Se você se inscrever, você sempre recebe um alerta aí do YouTube quando eu posto novos vídeos. Espero que seja de proveito esse vídeo, que tenha trazido informações úteis, e sempre vamos repensar a forma de ver a psiquiatria, a psicologia, a forma de ver e entender o que nós entendemos por loucura ou por transtornos, o que nós vemos como tratamentos possíveis desse tipo de situação. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.